Houve uma guinada aí, a começar pela Argentina. Los hermanos experimentou da pior forma possível o socialismo. Viu que aquilo não presta, viu que a moeda deles não estava valendo nada. Você carregar uma maleta de dinheiro para a padaria para comprar pão, pelo amor de Deus, cara, inflação gigante. Então, a Argentina deu um basta nessa questão aí no regime socialista que eles estavam vivendo, porque já tinha virado várzea a questão da política na Argentina. Então, eles deram uma guinada, né? Selecionaram o Javier Milei como presidente deles. Ele não é de direita propriamente dito, né? Pelo menos ao que ele diz, ele é um libertário, e os libertários, eles não são nem de direita nem de esquerda. Obviamente, eles têm um certo viés econômico mais à direita por conta da questão de que eles eles defendem a liberdade econômica. Eles acreditam que o capitalismo é o único modelo de troca viável e que, portanto, você der as trocas voluntárias mediante o capitalismo é o melhor caminho a ser seguido. Em contrapartida, eles defendem um viés mais à esquerda no sentido das liberdades individuais, no sentido de você poder fazer o que quiser com o seu próprio corpo. Se você quiser entupir seu corpo de droga, o problema é seu. Agora, se você quer usar a droga para forçar uma pessoa a usá-la, aí você já está procurando confusão com quem é libertário. Quando afeta outra pessoa, né? E aí a guinada direita, a gente teve também as eleições aí do Donald Trump. Exatamente. E para você ser presidente de uma das maiores nações do ponto de vista econômico, é uma baita responsabilidade. E convenhamos, né, cara? O cara já estava mais para lá do que para cá. Então, né? E isso foi um prato cheio para o Donald Trump ser a principal, como digamos assim, o favorito, né? Para ganhar as eleições. A Kamala não deu nem pro cheiro, né? E o interessante, cara, que eu percebo que, assim, sempre tem esse acompanhamento, né, dos países. Igual, por exemplo, antigamente, antes da esquerda voltar ao poder aqui no Brasil, houve uma guinada à direita em que presidentes mundo afora foram eleitos pelo viés da direita e depois o contrário aconteceu. E de tempos em tempos há esse revezamento, salvo os 16 anos que o PT ficou no poder aqui. Salvo isso, que aí foi o Brasil viveu nos piores momentos da vida dele. Talvez até pior do que muitas ditaduras mundo afora. Porque durante esses 16 anos de poder aí do PT, a tecnologia não estava tão avançada. Era precário a questão da internet. Naquela época, os celulares não eram os smartphones poderosos que temos hoje. A mídia dominava sozinho, né? Pois é. Hoje em dia, o nosso celular, a gente é como se fosse um computador poderosíssimo aí, de grandes governos aí há 20 anos atrás. Né? Então, hoje com as mídias sociais, hoje em dia todo mundo praticamente tem, nem que seja uma conta em uma rede social, e isso acaba facilitando com que as pessoas elas tenham debates mais intensos no que se refere à política. E nada fica escondido quando você tem na sua mão um celular e o acesso a redes sociais. E eu acho que isso fez com que as pessoas se interessassem mais por política, porque através das mídias sociais foi possível expor as contradições, as hipocrisias, aquilo que os governos estão praticando de maneira errônea e aquela coisa toda. Por isso que eu acredito que a tendência é só aumentar essa parte do interesse das pessoas em discutir política, porque nada fica debaixo dos panos mais. Aquele negócio do sensacionalismo, né? A gente estava até comentando outro dia sobre o algoritmo das redes sociais, que primeiro você tem que ter um gancho para chamar a atenção das pessoas. E na política não é diferente. Você tem que ter um gancho para chamar a atenção delas. E isso os políticos eles aprenderam que realmente tem que ser feito. Tanto que os políticos que de fato são eleitos são aqueles que melhor sabem manusear as redes sociais. Em 2018, por exemplo, Bolsonaro ganhou disparado por conta disso. Ele e seus apoiadores entenderam que as redes sociais é uma ferramenta poderosíssima e usaram isso a favor. Ao passo que a esquerda acreditava que você tinha que fazer aquele papo, né, nos palanques, pagar um pão com salame para a pessoa ir lá e te aplaudir num comício. Só que, na verdade, o jogo é outro. O jogo agora é tecnológico. Então, quem melhor dominar a tecnologia vai se sobressair nesse aspecto. E foi derrubado no outro ano devido aos cancelamentos, né, às falas infelizes e à pandemia. Exatamente, por isso que eu te falo, a internet ela pode te colocar num patamar elevado,
Mas da mesma forma que ela te coloca lá, ela pode te afundar no fundo do poço. Por isso que a cautela e o meio termo, ele tem que andar bem equilibrado nesse aspecto.